E uma pequena parcela será a nossa grande diferença. Quanto diferença faz esse pequeno gene? Né? Pois é. Essa pequena diferença faz a diferença. E uma diferença radical de nos vermos como civilização, criaturas inteligentes, que temos na palma da mão o nosso planeta e todas as formas de vida que nele se encontram. Nós não estamos aqui somente falando da vida humana, mas estamos falando também da vida e do futuro de todas as formas de vida deste planeta. Em nossas mãos se encontra a vida, a segurança e a continuidade de plantas, criaturas que sequer sabem pensar e que a qualquer momento, num ato errado, podemos dizimar. O futuro deste planeta não é só apenas humano, mas também é de todas essas formas de vida que participam dele. Quando falamos em transformação e mudança, não apenas falamos de melhorar a nossa condição de vida, mas por tabela, melhorar a condição de vida de todas as outras criaturas que neste momento sofrem pela ação humana. Para poder entender, claro, todo este processo, há todo um trabalho, há toda uma orientação, há toda uma continuidade de atividades a realizar. Para você ter uma ideia, só para vocês entenderem, o processo de contato, ele veio acontecer aqui. Por que um grupo de pessoas, um dia andando por meio do deserto, olhou para aquele disco voador e falou: "Oi, garotada, tudo jóia?" Lindo, fantástico, uma experiência incrível, extraordinária. Isso realmente veio nos abrir os olhos frente ao que a vida pode representar. A experiência ufológica em nosso planeta, como já falei anteriormente, ela representa para nós a certeza de que a vida e o mundo em que nós habitamos pode ser muito diferente do que ele é hoje. Mas isso também começou a nos mostrar de que a vida e o futuro, desenvolvimento, depende de um grupo de fatores. E começou a nos mostrar também de que a seletividade, existe uma seletividade dentro da vida, e uma seletividade até extremamente severa. O que significa isso? De que, embora sejamos milhões de habitantes neste planeta hoje, nem todos chegarão ao futuro. E que, embora sejamos milhares em povos, cidades ou países, todos chegarão ao futuro. Talvez daqui a 3, 4, 5 gerações, não sei. Mas significa que o processo dentro do qual nós estamos inseridos é um processo seletivo. Isso é, nós estamos aqui neste exato momento sendo selecionados. É como se a vida e o próprio princípio criador, o próprio Deus, tivesse estabelecido um exame, uma prova final, que a cada dia coloca uma pergunta, a cada dia coloca uma nova questão. E respondendo a essa questão, ela estará ganhando pontos para uma continuidade ou não. E assim, dessa igual maneira, o próprio mundo estaria nesse esquema. O que significa isso? O nosso comportamento psicológico, a nossa forma de ver, a nossa forma de entender, a capacidade deste autoconhecimento, o critério de análise de nossos comportamentos, a forma como agimos, a forma como somos, a forma como nos relacionamos com o mundo está sendo avaliada, e a cada dia avaliada mais. E o universo do mundo todo estaria, de uma certa maneira, conspirando a cada instante para garantir uma continuidade ou para, de alguma maneira ou outra, te colocar de escanteio. A lei do mais forte que a gente vê normalmente dentro da nossa história natural, quando os animais, de uma certa maneira, o mais forte prevalece, aquele que tem mais capacidade, consegue acasalar e continua, em nosso segmento, em nosso meio, dentro do campo do qual nós nos movemos, a coisa é exatamente igual, com uma pequena diferença. Aqui não é o mais malandro que prevalecerá. Aqui não é o mais esperto que prevalecerá. Aqui não é o mais simpático que prevalecerá, nem o mais inteligente que prevalecerá. Será o mais capaz. Será aquele que souber, que conseguir sentir o que está ocorrendo ao seu redor. Aquele que souber se modificar e se reformular com agilidade. Aquele que souber tomar as decisões corretas. Aquele que souber realmente
momento conosco, na verdade, serviu apenas para demonstrar a um grupo de pessoas que eles estavam por perto, que eles existiam, que eles eram uma realidade social, cultural, política, econômica, filosófica, doutrinária, que eles não eram simplesmente uma balela, uma ilusão, uma imagem criada por alguém num sonho mirabolante da Guerra dos Mundos de H.G. Wells, por exemplo. De que de repente aquele filme, O Dia em que a Terra Parou, falava mais de verdades do que qualquer outra coisa que alguém pudesse imaginar. E que eles estavam ali. Que num lugar, universo lá fora, havia inúmeras civilizações que tinham conseguido chegar a diferentes níveis de desenvolvimento. E através dessa experiência, nos mostrar que é necessário haver um processo seletivo humano e que essa seleção acontece em todas as partes do universo. Só que para poder participar deste processo de transformação, mudança e de futuro, seja civilizatório, seja comunitário, seja como for, é necessário que existam definições e que a vida trabalha dentro de definições. A vida busca definir quem está com ela e quem está contra ela. E esse processo promove avaliações. Ou seja que, para poder fazermos parte deste mundo e parte deste universo, nós estamos sendo testados, estamos sendo, de uma certa maneira, avaliados constantemente. E essa seleção, como falei, continua. A confirmação de estarmos dentro do processo se dá através do surgimento de horizontes. Quando nós começamos a perceber o nosso futuro, quando começamos a ter a condição de poder, o que vai acontecer mais adiante e o que nós temos a realizar mais adiante, independentemente do que o mundo possa fazer, é aí que sabemos que aquilo que estamos realizando realmente não somente é produtivo, não somente é benéfico, mas é transcendental. E estará garantindo, de uma certa maneira, não só a nossa continuidade, mas a nossa superação. O processo de contato permitiu estabelecer estas condições. E, claro, na época chegou a desenvolver o projeto Missão Rama. Só que, como falei anteriormente, nos tornamos uma linha experimental, buscando estabelecer todos os mecanismos dentro da nossa atividade. E se desenvolveram duas linhas. Uma buscava todo este processo, a compreensão de todo este processo através de uma linha muito mais sentimental, muito mais sensível, vamos dizer assim. E havia um outro processo buscando a consciência através do conhecimento e da compreensão. Ou seja, duas grandes linhas se formaram buscando entender e compreender tudo isto, uma através do amor, do sentimento, da tolerância, da liberdade, e outro através da reestruturação da nossa consciência, através da compreensão e do conhecimento. Hoje, apenas nós estamos aqui trabalhando. Existem inúmeros grupos buscando toda essa suposta mudança através do sentimento. Infelizmente, não tiveram muito sucesso. Alguns talvez, mas não todos. Nosso processo busca a consciência através da compreensão e do conhecimento, do autoconhecimento. O resultado final deste processo é o que realmente temos colhido ao longo de anos. Pessoas que têm se desenvolvido, crescido, se transformado. Se temos que internar qualquer um no Juqueri. Para vocês terem uma ideia só do esquema de trabalho, nós trabalhamos com a formação de grupos. Não acreditamos no processo de desenvolvimento individualizado. Ninguém evolui e progride e se transforma sozinho. Precisa de um contexto, ele precisa de um conteúdo, ele precisa de referências. E essas referências somente acontecem dentro de um grupo. Dentro de um trabalho de grupo, haverão processos estabelecidos internamente que trabalham com reflexão, autocontrole, questionamentos, reformulação, buscando levar
levar o indivíduo a estabelecer responsabilidades, conscientização, determinação, critérios, informação, autoconhecimento, intercâmbio, aprendizado, disciplina, trabalho, dedicação, tudo isso para chegar a um compromisso. Esse compromisso vai permitir que ou ele continue ou não continue, na medida em que ele se identifica com este processo. Ou ele se identifica e acha que esse processo vai levá-lo a algum lugar, ou ele acha que não vai levá-lo a lugar nenhum. E aí, ele opta. Se ele continua, esse processo será constante, porque nada disto para. O nosso processo não tem quando acabar. Isto é, o nosso trabalho não é um seminário, não é um curso, em que você vai fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e no final você tem um diploma atestado por Oxfam que vou dar à Confederação de Mundos da Galáxia, dizendo, por meio desta conferimos ao fulano de tal, o grau PhD interplanetário por ter frequentado as aulas, né, do curso Projeto Amar, etc. Não tem nada disso. O próprio resultado, a própria certidão que este processo terá é tua vida e a vida que você constrói ao lado de outras pessoas. Porque nós temos aqui não é um curso, um seminário ou um programa. O que nós temos aqui é a construção de um estilo de vida. Todo esse trabalho, tudo o que a gente desenvolve, visa única e exclusivamente podermos dar um rumo à nossa forma de ser e tornar isto coletivo. Então não tem quando acabar. Se você dizer, bom, o curso é de quantos anos, quantos meses, quantos dias? Ah, o curso até tal... de 3 anos, você tal outro mais 2, e assim, você passar para o 33º é mais 5, para você ir para o grau 89 são mais 8. Não tem nada disso. O processo é um contínuo, é um constante. Isso aqui é uma forma de vida. Isso aqui é um estilo de vida. Isso aqui é uma forma de ser, agir e pensar. Então, todo o nosso processo de aprendizagem, de estudo, de investigação e de trabalho, ele é constante e é permanente. Então, não terá e não haverá um dia que você diga, acabei! E agora o que eu faço? Porque aconteceu muito isso nos outros países. O esquema que Peru desenvolveu era um esquema de 22 práticas. Todo mundo fazia em 2, 3 meses as 22 práticas. No final, todo mundo ficava se olhando. E agora, o que a gente faz? Acabamos as 22 práticas. E agora? Como é que fica? Agora vamos nos amar. Lobby para todo mundo. Ah, então agora tem a parte burocrática. Todo mundo trabalhava na parte burocrática. Tinha, como é que é? Tinha coordenador regional, coordenador distrital, tinha toda uma estrutura fantástica, super jóia, incrível. Parecia mais uma repartição pública do que realmente um movimento de desenvolvimento. Então tinha tesoureiro, que muitas vezes fugia com tudo, claro. Né? Porque lá, infelizmente, rodou dinheiro pra caramba. Por conta deles, problema deles. E claro, muitas vezes estavam esses grandes problemas, né? E no final aconteceu isso com eles. Eles não tinham o que fazer depois. Aí buscavam um contato feito louco, porque achavam que já estavam prontos para o contato. Então ou procuravam um contato e não achavam contato, então ficavam em outras coisas ou ficavam apenas na atividade prática. E esse processo aqui não é assim. É completamente diferente. Não há quando parar e não há quando acabar. O processo ele é cíclico e constante. A todo momento há novas informações, a todo momento há novos trabalhos a realizar, a todo momento há novos compromissos a atender. Então esse processo, quando vocês ingressarem, teoricamente somente acabará quando você dizer, é você que vai dizer quando acaba, porque o processo em si não tem quando acabar. Então ele somente finda, ele somente termina quando você, ou qualquer um de vocês, desistir. Porque ele tende a continuar, sempre. Só para vocês terem uma outra ideia, aqui vocês têm mais ou menos uma escala de como que a coisa mais ou menos funciona facilmente, etapas do processo. Vocês passarão a receber informação geral, o que vocês estão fazendo hoje aqui. Passarão depois a uma formação de grupos. Depois, atividades de campo, dentro da que faz parte
atividade de formação de grupos. O que quer dizer isso? Vocês serão convidados em algumas oportunidades para fazer acampamento no meio do mato. Barraquinha, chuva, galocha, todo esse tipo de história. Por quê? Porque não é na cidade que a gente vê quem é quem, né? É justamente nas condições difíceis que a gente vê quem é quem. E se uma das coisas para nós é importante nos conhecermos e sabermos nossos limites e conhecermos o grau de compromisso e comprometimento com todo um processo de reformulação, é justamente nas condições difíceis que a gente vai ver quem é quem. Quando está todo mundo bonitinho, carro aí na porta, telefone ao lado, uma Coca-Cola, um refrigerantezinho, uma reunião onde tem lanchonete aqui fora, todo mundo chegou, daqui a pouco sai, vai almoçar numa boa, é tudo fantástico, todo mundo é sorriso, de cima para baixo, né? Ou chateação quando não gosta do diálogo, mas está tudo aqui hiper cômodo, super legal. Onde você tem que chegar num local longe, onde Judas perdeu a volta e ainda a cueca. Então, onde ele chegar, já abrir, montar barraca, colocar aqueles paus desgraçados horríveis, né? Aquilo que leva horas, porque você nunca fez na vida, dormir num colchonete onde você tem só chão duro lá embaixo, no dia seguinte acordar daquele jeito, né? Quando de repente você está comendo, é aquele toró danado, todo mundo dentro da barraca molhado, ensopado, não tem o que se trocar, à noite aquele frio, né? Falou, meu Deus, não sei o que estou fazendo aqui, né? É onde todo mundo no dia seguinte pensa que foi submetido a tortura. Não é uma questão de tortura, mas é uma condição de observação. Já pensaram, por um instante, não querendo ser fatalista, nem muito menos assim apocalíptico, mas já pensaram, por um instante, suponhamos que um dia, qualquer dia, né, de repente, um dos asteroides da vida lá em cima decide dar uma visita ao planeta Terra e um beijinho na boca. Aí ele chega aqui, caiu em algum lugar. Nesse exato momento nós não temos mais corrente elétrica. Nós não temos mais a indústria e o mundo que conhecemos porque todo é um caos generalizado. Você vai fazer o quê? Você quer dentro da sua casa e esperar a que tudo volte? E aí, como você se viraria numa situação dessa? Como que você estaria a enfrentar uma dificuldade onde todas as comodidades não existem mais? Você já pensou isso algum dia? Você já pensou até que ponto você é capaz de você lidar com uma situação dessas? Sua resistência, qual é teu grau de aguente? Até onde você iria? O quanto você está apto a enfrentar uma situação dessas? Conosco você vai poder ver. Muito bem. Fora essa sessão de tortura obrigatória, nós teremos dentro do trabalho o que nós chamamos de unificação conceitual. Faz parte, claro, da atividade grupal. O que é unificação conceitual? Unificação conceitual é um trabalho que se desenvolve com a intenção de resgatar certos conceitos e valores esquecidos ou perdidos pela própria humanidade. E eles são as chaves para poder construir e estabelecer os ferramentais necessários para o nosso desenvolvimento. Bom, haverão que existe a participação de grupos de trabalho. Vocês têm aqui, participando desse trabalho maravilhoso de ajuda, grupos que são do grupo de suporte e grupo de eventos. Independentemente da sua atividade de grupos, de trabalho normal, ou seja, que se reúnem habitualmente, existem paralelamente grupos de auxílio. Grupos que realizam investigações, vocês vão ver já, grupos que realizam trabalhos paralelos para auxiliar seus companheiros. Um grupo, por exemplo, de suporte, que é um grupo intermediário, que tem por objetivo acompanhar e ajudar os outros grupos a se desenvolverem e trabalharem. O grupo de eventos, justamente da administração, de realizar eventos como este, e assim por diante. Existem vários grupos que têm tarefas diferentes, que é uma possibilidade de vocês algum dia virem fazer parte. E existe, claro, dentro de toda essa formação de instrutores. O que são instrutores? Primeiro que não são pessoas que já receberam um diploma PhD interplanetário, ou que os extraterrestres já forneceram para eles um mestrado. São pessoas que estão dentro desse processo há muito tempo, iniciaram-se no mundo dentro de um grupo, participaram de diferentes formas, chegaram a um momento em que realizaram os seres extraterrestres e esse contato foi comprovado. Isto é, a experiência de contato
até que lhes foi dada a oportunidade de poder com o processo na condição de instrução. Isto é, dar o que eles têm por experiência. Eles continuam se desenvolvendo ainda, continuam trabalhando. Como eu falei, esse processo aqui é permanente, ele não para. Já não tem um limite que você diga, agora eu sei tudo. Não, não existe isso. Estão sempre se reformulando, sempre se aprendendo. Esses instrutores estão também dentro desse nível, se reformulando constantemente. Porém, eles têm toda uma experiência suficientemente ampla como para poder ser legada aos outros. Os instrutores são os únicos que têm autoridade e autorização de poder trabalhar com os grupos, dando informação e orientando o trabalho dos grupos, diretamente no que se refere ao conteúdo do processo. Outras pessoas não têm essa autoridade e autorização. Então, o instrutor é uma pessoa que tem esta categoria, esta condição. Não que eles sejam melhores, são pessoas que, por opção, chegaram a um determinado momento em que optaram por querer colaborar com todos os seus companheiros, cedendo a sua experiência. Além da formação de instrutores, faz parte do processo o que nós chamamos de formação de atividades comunitárias e sociais. Que é isso? Dentro dos próprios grupos de suporte, de atividades, eventos, etc., se realizam também outro tipo de trabalhos. Nós temos um grupo que nós chamamos grupos de atividades humanitárias. Esse grupo tem por objetivo trabalhar com pessoas, com entidades, com agrupações que de algum momento ou outro estejam precisando emergencialmente de algum tipo de auxílio. Ou seja, nós temos pessoas do Rotary, temos pessoas de diferentes organizações com as quais nos relacionamos e estabelecemos metas comuns para ajuda ao auxílio de caráter emergencial. Ou seja, que o nosso trabalho, digamos que nós chamamos de atividades humanitárias, ela não é de caridade, ela é de auxílio emergencial, isto é, em condições emergenciais apenas. Ou seja, teve uma inundação em um determinado lugar, a gente se mobiliza para tentar de alguma maneira colaborar com essa região. Não é que estamos colaborando com creches, casas de idosos, esse tipo de coisa. Não, há outras entidades que se encarregam disso. O seu trabalho é muito mais de caráter emergencial. Promovemos eventos, atividades com a intenção de colaborar e auxiliar. Também, essas atividades comunitárias implicam, no que se refere, trabalhos, inclusive rurais. Nós temos vários projetos internos onde estamos desenvolvendo pilotos de atividade rural. Isso é, o mundo larga a sua família, o seu mundo e vai viver no meio do mato, formar uma comunidade, onde todo mundo lá, uma vida extremamente primitiva, renega de todo o mundo material e lá, naquela vida contemplativa, vê crescer o trigo, o milho e tudo isso. Não. Nós acreditamos na necessidade de uma preparação de todos nós a qualquer estilo de vida. Acreditamos na necessidade de um trabalho voltado à terra, habilitando cada indivíduo a poder enfrentar qualquer tipo de exigência e qualquer tipo de necessidade. Onde achamos que todas as pessoas, elas precisam estar preparadas para, em se defrontando com qualquer tipo de situação ao longo da sua vida, saibam reagir corretamente. Para isso existe todo um projeto do que nós chamamos de comunidades rurais, onde lá as pessoas aprenderão a se valer por si mesmas lidando com a terra. Mas não indo lá morar, viver, largando o mundo e lá encontrar o seu nirvana particular. O mundo e o ser humano não está preparado para essas coisas ainda. E tudo isso acaba redundando, caindo para o estabelecimento de um estilo de vida diferencial de impacto cultural e social. O que a gente faz, como a gente pensa, como a gente vive, claro, impacta o nosso meio. E dará como consequência final a configuração de um novo ordem político, social e cultural de influência mundial. Nós somos um grupo de pessoas que teríamos a possibilidade, a qualquer momento ou qualquer dia, de, precisando disso, um disco, por favor. Não é de uma de Flávio Cavalcante, mas é uma de disco voador mesmo. Se algum dia isso se algum dia nosso mundo viesse ter contato direto com essas civilizações, se de repente alguém tivesse que ser para estes seres o referencial do que eles demandam de nosso mundo, esses seremos nós. Então, se algum dia estas civilizações tiverem que dizer que o que eles esperam do mundo é algo, tem onde apontar o dedo. Isso que nós pretendemos ser. Um referencial para a nossa humanidade dentro de um estilo de vida, uma linha de pensamento e uma atividade social, voltada em todos os aspectos a uma transformação
final, então, de todo esse trabalho, é buscar um indivíduo consciente que virá fazer parte do que nós chamamos uma comunidade mental. O que é uma comunidade mental? Não é uma comunidade de loucos, não. É uma comunidade mental inteligente. Todos nós somos diferentes. Pela nossa formação, pelo nosso histórico, pela família, pela escola, pela faculdade, pelos trancos e solavancos que a vida tem nos levado. Podemos ser monstruosamente diferentes uns dos outros, mas uma coisa temos que ter em comum, precisamos ser convergentes enquanto objetivos. Nós podemos ser muito diferentes, mas jamais antagônicos. Que a nossa diferença seja complementar. Que a nossa diferença venha de encontro às necessidades dos outros e preencher os vazios deixados por algum. Que as nossas diferenças sejam exatamente a força necessária e suficiente para que cada um consiga, pelo auxílio do outro, crescer e se desenvolver. O que nós buscamos é criar exatamente uma comunidade humana em que na diferença há o complemento, em que a diferença surge a convergência, em a diferença há o desenvolvimento, em que o individualismo não é a característica, mas a integração, em que a participação e a soma acabam resultando em ações, atitudes, em realizações. Isso que nós chamamos de uma comunidade mental. Um indivíduo consciente é capaz de se integrar e fazer parte de uma comunidade mental. Mas é fundamental que o indivíduo que venha se integrar dentro deste grupo seja consciente, responsável, que seja uma pessoa respeitosa, ponderada, equilibrada. Em formando uma comunidade mental inteligente, daremos como consequência de imediato o que nós chamamos de uma comunidade urbana, interativa e participativa. Quando existe um grupo de pessoas que estão ali, lado a lado, trabalhando convergentemente em seus objetivos, elas têm uma atividade social pública. E esta ação pública que cativará e chamará a atenção do mundo a uma reflexão. Nós não somos o tipo de pessoa que chega para você no meio da rua e fala: você já conhece a gente? Meu Deus do céu, isso aqui é um... Leia. Nosso livro? Olha, que lindo e maravilhoso. Compre. Você, meu caro senhor, no meio de uma esquina, no semáforo, já viu falar do Projeto Amar? Olha, é uma coisa incrível. É maravilhosa. Compre e seja feliz. Não. Nós não somos isso. Nem nunca seremos isso. Nem nos interessará fazer isso. Nós não estamos como outras agrupações ou movimentos cujo objetivo é crescer. Fazer grandes movimentos, ter grandes coisas, grandes manifestações, inclusive saindo publicamente em grandes marchas, cartazes, todo mundo melhor, todo mundo. Não é dessa maneira que o mundo muda, né? Não é dessa maneira que as coisas se transformam, não é dessa maneira que as coisas se reformulam. Nós vivemos dentro de um mundo hoje onde a ação repressiva, pelo próprio mundo dentro do qual fazemos, é lenta. Para um mundo que agride de frente, o melhor contra-ataque é a guerrilha. Não é verdade? Os xiitas que o digam, né? Bom, pois é. O nosso trabalho é de fundo, é de conteúdo, e não é frontal. O seu trabalho é calmo, tranquilo, lento, porém seguro. O nosso objetivo é de que a nossa forma de ser chegue às pessoas pela própria ação, não pela palavra. Eu sou do Projeto Amar. Sabia? Meu Deus do céu, conta. Não. Ou aquele tipo de pessoas que normalmente você andando no meio do chão, chega pra você e fala: não, deixa eu... Não, o que foi? Estou vendo alguma coisa. Não, deixa, acho que é imaginando coisas. Não, por favor, o que é isso? Não, o que foi? O que você viu? Estou vendo uma... Não, acho que estou imaginando alguma coisa. Não, por favor, o que é isso? Estou na hora dele. Não, mas você é sensitivo? O que você tem? Você participa de algum grupo? Você participa mesmo? Não, você não vai acreditar nessas coisas, sabe como é que é? Não, pelo amor de Deus, imagina, que é isso? Não, me conta. Agora são 3 aí do meio, né? O que foi? Que ele está falando que ele participa de um negócio meio estranho, meio esquisito, é super legal. Não, imagina, é besteira, deixa para outro dia, não vale a pena conversar, que isso, pelo amor de Deus. Não, conta, olha, são 5, né? Então quando fala, não, tem um projeto, já viu falar de disco voador? Contratista? Disco voador tem no meio? Conta, o que foi? Já são 10. Não, é um projeto a mais, sabe? Mas como é que é? Não, tem
bastante humilde, né? De uma maneira até que bastante singela. Já juntou 50 curiosos, né? Ele não queria nada, imagina, não queria nada, né? Então, a gente encontra muito esse tipo de pessoas ao longo da nossa vida que fazem parte de e que elas querem chamar a atenção, sabem muito bem fazê-lo, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo tem, é curiosidade. Então, é muito provável que você já tenha encontrado esse tipo de pessoas em algum lugar, em uma hora determinada, né? Aquelas pessoas que, tudo quietinha, tranquilinha, mas que por trás armam cada uma, né? Pois é, nós não somos isso. Tanto que, inclusive, o fato de vocês estarem aqui se deu porque vocês conhecem pessoas que estão dentro do nosso trabalho, leram o nosso livro e se interessaram a respeito disso. E por isso que nós estamos dando esta oportunidade a todos nós de participarmos juntos. Mas não porque temos interesse de querer ser muitos, etc. Tem muitas pessoas, e volto novamente a esse tópico, porque tem muitas pessoas que ficaram, acho que, muito curiosas quando eu comentei algo e ouvi alguns comentários paralelos a respeito disso. Quem sustenta tudo isso aqui, né? Falei, eu. Tem muitas pessoas que falaram, mas e aí? Como é que isso funciona? Né? Conta. Quais são esses negócios escusos, de repente, que financiam todo esse processo? Pois é. Esse processo, na verdade, ele é autogerado. Todas as pessoas colaboram sempre. As pessoas, quando fazem as reuniões, doam suas casas para essas reuniões. Quando é material que tem que ser feito ou produzido, trabalho, e muitas pessoas colaboram. São raros até os momentos, se não difíceis os momentos, em que realmente os custos econômicos surgem aí no meio. E às vezes, dependendo de como é, realmente num momento de custeio isso, parece um trabalho. Além do meu trabalho profissional, eu sou gerente da divisão de publicidade e propaganda da Itautec Fio PCA, já há 5 anos na empresa, tenho um cargo de confiança. Graças a Deus, estou muito bem posicionado, não posso me queixar a nível profissional. Ganho razoavelmente bem, como qualquer outro dentro de um cargo desse nível. E paralelamente a isso, faço palestras, dou cursos, faço seminários, faço congressos no exterior. E quando é possível e quando é necessário, certos cursos que eu dou, eu cobro por eles. Por quê? Porque esse dinheiro vai diretamente a todo esse processo. Para financiar, para pagar, para fazer, para produzir. Então, enquanto este processo em si, ele é total e absoluto, eu tenho feito cursos internacionais onde tem sido oferecido pagar para eu fazer. Mas se o tema que eu tenho a abordar nesse congresso é isto, nunca cobrei um único centavo. Isto aqui para mim é sagrado. Jamais se envolverá um único centavo dentro de todo este processo. Jamais. Seja onde for. Seja onde for. Então, é isso aqui que eu faço. E desta maneira que este processo se sustenta. É desta maneira que este processo continua. E já há 22 anos e terá muitos mais anos pela frente. Então, o final deste processo será, como falei, uma comunidade rural que objetivará a preparação, sustentação e sobrevivência. Isso, afinal, já existe um terreno nesse exato momento, no Rio de Janeiro, que nós vamos trabalhar, entre se desenvolverá um projeto piloto lá de caráter rural. Só para vocês terem uma ideia, então, de como nós estamos constituídos, é mais ou menos esta estrutura hoje. Existe um conselho de instrução, que é um grupo de instrutores entre São Paulo e Rio de Janeiro no momento. Os únicos instrutores existentes são de São Paulo e Rio, já que Rio de Janeiro seriam os grupos mais antigos, assim como São Paulo. Existe um grupo de suporte, que é composto de pessoas maravilhosas que estão aqui ajudando todos nós. É um grupo intermediário entre a instrução e os demais grupos, já que eles fazem um acompanhamento, o levantamento de toda a atividade que esses grupos desenvolvem. E abaixo deles existem grupos de trabalho. Temos um grupo de correspondência que estaria vinculado ao grupo de suporte, responsável por toda a correspondência. Esse grupo ainda está para ser já desenvolvido daqui para frente. Existe um grupo de comunicação que se encarrega de informar a todo mundo, todos os grupos, as atividades que estamos desenvolvendo. Quando há alguma coisa, por exemplo, que vamos fazer um seminário, um trabalho qualquer, avisamos a determinadas pessoas do grupo de comunicação e automaticamente eles estabelecem uma rede de informação a todos os grupos daquilo que será feito.
Ao mesmo tempo, o grupo de comunicação também é responsável pela edição de um jornal bimensal, que é passado a todos os grupos. Esse jornalzinho, ele passa uma informação geral de todas as atividades, informações sobre o nosso trabalho, algumas novidades a nível nacional ou internacional. Existe o grupo de eventos, que eu devemos muito também, que realmente nos ajuda sempre na parte da organização dos eventos, seja nos acampamentos, seja nas atividades desse nível, seja no trabalho de realizar algum tipo de trabalho particular com grupos ou com algum grupo mesmo. Temos um grupo de documentação, que é um grupo que reúne todo o material, seja ele informática, ou seja, disquetes de palestras, fitas de vídeo de todas as palestras realizadas, de todos os trabalhos realizados. É lá onde fica centralizado toda a informação gerada pelo nosso trabalho. Todos os grupos, em algum momento, quando precisarem de alguma informação, de alguma palestra, o que for, basta se reportar ao grupo de documentação, que lá terá uma cópia de imediato de todo o trabalho que está sendo realizado. Por exemplo, como funciona, né? Isso aqui são fitas de vídeo. Então, o grupo quer uma fita de vídeo do seminário de abertura de grupos do domingo, dia 21. Perfeito. Então, o grupo que solicitou encaminhará 2 fitas virgens ao grupo de documentação. O grupo de documentação gravará uma fita e a outra ficará retida. Essa fita retida servirá de material para novas cópias e novos trabalhos futuros. Precisa de uma fita cassete do exercício de visualização número 17. Perfeito. Você passará então 2 fitas virgens, de 90 ou 60, conforme for o tamanho da informação ali. Você receberá aquela gravada e a outra ficará retida. Preciso do disquete contendo todas as palestras de conteúdo. Você passará 2 disquetes virgens, sendo que um será devolvido gravado e outro ficará retido. É dessa maneira que funciona. Temos um grupo de informática. Nós temos uma BBS que passará a funcionar em breve, já está sendo estruturada, onde todos vocês poderão ter, quem tiver computador e modem, poderá acessar através da BBS informações de todo o nosso processo. Lá terá todas as informações, dados, documentos, tudo realmente que vocês poderão vir acessar. Já existe um endereço via BBS, atualmente funcionando em Minas Gerais, com o nosso nome, onde vocês podem acessar informações nossas também. Até provavelmente final deste ano, início do próximo, estaremos inclusive na internet, onde também haverá informações ali a respeito de todo o nosso processo. Já que, inclusive, nós temos um relacionamento muito grande com muitas entidades internacionais e lá teremos trocas de informação. Temos um grupo de curas, ou seja, que dentro do nosso processo também existem trabalhos terapêuticos. Temos um modelo, digamos assim, uma forma específica de trabalhos terapêuticos. Vocês receberão na sua oportunidade o treinamento para isso. Existe uma coordenação de grupos de cura e nossos trabalhos de cura, eles são monitorados. Isto é, a gente procura que profissionais da área médica monitorem os nossos trabalhos de realização de cura. Ou seja, que nós não admitimos nenhum caso de cura de pessoas se este caso não se encontra documentado. Isto é, se há um paciente a ser tratado, essa pessoa tem que ter toda uma documentação que identifique qual é o seu problema, para que este grupo ou qualquer um grupo de cura possa trabalhar em cima dela. E a partir do momento em que o grupo está cuidando, trabalhando essa pessoa, você fará todo um monitoramento para ver se a pessoa se curou e em quanto tempo. E quais foram as causas da cura. Existe um grupo de investigação, que é um grupo que trabalha especificamente com dados e informações pertinentes ao nosso trabalho. Ou seja, são um grupo de pessoas que trabalham paralelamente, levantando dados e informações de tudo que existe lá fora para se informar, para gerar documentos internos para nós que venham realmente complementar o nosso trabalho. Existe um grupo de representação que também está subordinado ao grupo de suporte. Esse grupo nos representa em eventos. Ou seja, se tem, por exemplo, tem várias organizações de caráter contatista ou de trabalho de desenvolvimento ou autodesenvolvimento e convidam o Projeto Amar a ter um representante, uma reunião onde vai se discutir um seminário, um congresso, o que for. Uma pessoa deste grupo de representação vai lá nos representar. Existe um grupo de trabalhos humanitários, como já falei, que são de trabalhos de caráter emergencial. E existe o grupo de comunidades urbanas e rurais, que é o que nós já falamos, que é o grupo que desenvolve projetos piloto de sobrevivência e trabalho rural. Existe um grupo novo, que acabou de se formar semana passada, que é o que nós chamamos
chamamos de grupo de investigação, é um grupo de pesquisa ufológica de campo que desenvolverá um trabalho especificamente voltado ao levantamento de dados de caráter ufológico a nível geral. Muito bem. Somente para fechar, aqui só a nível de esclarecimento. O nome Rama, afinal, na decomposição de Ra-Ma, Sol irradiar, Terra-mãe. Rama significava Sol, irradiar, Mãe, Terra. Rama é amar ao contrário, que implica numa visão das coisas distorcida e contrária ao que deveria ser. Irradiar a Terra, levar a todos os lugares uma mensagem de transformação e mudança, visando a correção de parâmetros e referências em relação à vida e ao seu objetivo. Também pode ser interpretado como levar a luz aos que serão os geradores, progenitores de uma nova vida. Né? Isso é o que o projeto Rama representava como significado. Agora, então, uma pequena mudança. Amar, do projeto Amar. Vocês estão vendo aqui uma decomposição silábica. Nós temos uma espécie de um código silábico, que para os extraterrestres tem uma interpretação diferente. Então, eis aqui a interpretação dessas sílabas. Am, missão, mar, construir, ar, instrumento, mar, geradora, terra, ar, verdadeiro, autêntico. O projeto definiria hoje como sendo a missão de construir na terra um instrumento que gerará o autêntico e o verdadeiro. Essa seria a interpretação do que o projeto Amar representa neste exato momento. Muito bem. De uma forma geral, dentro de uma pincelada, nós temos a oportunidade de entender e compreender como que nós funcionamos e o nosso histórico. Tem havido um monte de experiências, haverá um monte de experiências, contatos, muitos contatos, claro. Mas entendam bem, o objetivo de vocês, se for o contato extraterrestre, podem tirar o cavalinho da chuva. Porque quem vai gerar o contato vão ser vocês mesmos. E os homens lá em cima não são idiotas. Nós podemos ser enganados, nós podemos ser levados à conversa, né? O extraterrestre não. O extraterrestre não será levado na conversa jamais, pelo contrário. Ele sabe muito bem como você pensa e o que você está escondendo aqui dentro. Então você terá o contato e chegará ao contato quando você estiver pronto dentro de todo este processo. Quando você estiver apto dentro de todo este processo. Nós somos um grupo cujo objetivo é a transformação e a mudança. Somos um grupo cujo a reformulação, dando como consequência uma relação com todo o universo. E isto, claro, implica na presença extraterrestre. Neste momento, nós vamos dar então um intervalo de aproximadamente meia hora para vocês, do que possível mais um pouco. Tornaremos com perguntas. Detalhe, por favor, minuto. Tem pessoas que na hora da entrada não registraram com as pessoas que estavam fazendo o controle. Por favor, façam o seu registro com as pessoas que estão identificadas. Porque senão, vocês vão estar com falta. Um minuto, calma, calma. E gente, minutinho, mais uma. Não, eu queria falar pra você, é que tem muita gente nova, hoje 132 e faltaram 100. Então, para avisar, para não trazer pessoas novas... Detalhe, hoje é o último dia em que pessoas... A partir do próximo domingo, nenhuma nova pessoa será permitida de ingressar. Então, hoje é o último dia em que pessoas novas vieram. Eu lamentarei muito de coração, com toda a boa vontade do mundo, mas a partir do domingo que vem, nenhuma pessoa que já não se encontra registrada será permitida. Já falei, ou seja, por favor, e aqueles que não marcaram presença, façam-no agora, inclusive novas, porque senão, na semana que vem, serão barradas. Última rodada da noite! Vamos nessa! Valequina! Horizontal, vertical e transversal! Soltando a primeira bola! B5! Já? Tem a hora dele. Vamos sortear o videocassete Filco. Tem coisas que só Filco faz pra você. Patrocinador, sabe como é que é, né? Muito bem, gente. Vamos dar início agora, então, ao trabalho de perguntas e respostas. E claro,
Na última reunião ficaram muitas perguntas sem resposta. Então, já que estamos falando de perguntas e respostas, vamos buscar respostas às anteriores perguntas. Tudo bem, então vamos começar pela de hoje primeiro. Ao projeto AMAR, digo, na verdadeira direção, conforme hoje explicado, quantas pessoas participam em grupos no Brasil? No Brasil somos ao redor, sem contar vocês, que já deram na ordem de 450 pessoas aqui. Nós temos 700 em todo o país. Temos grupos em Porto Alegre, temos grupos em São Paulo, Rio de Janeiro, em Curitiba, Paraná. Temos grupos em Minas, temos grupos em Belém, Fortaleza. Onde mais? Onde mais temos grupos? É isso, né? Belém, Pará, o que mais? Minas, já falei? Já foi? É isso aí. É isso aí. E 15 grupos no exterior. Espanha, Costa Rica, Canadá, Austrália, Itália, Chile. No Uruguai tem um grupo. Tem uma pergunta se na Alemanha tem, né? Na Alemanha não tem por enquanto. Muito bem. Na América Latina, é isso aí. O projeto Rama ou Amar, segundo o livro e os guias, envolve todo prática isso funciona. O projeto em si, tem uma pergunta aí que eu já vou aproveitar para responder também de tabela. Nós estamos vivenciando hoje uma jamais na nossa história foi vista. Aproximadamente, apenas nos meses de ano, o número total de observações somam mais de 600, somente em território brasileiro, sendo que no ano de 95 foram apenas 500. Esta onda ufológica, conhecíamos, estávamos já informando. Mas, quando se refere-se que o projeto faz parte do mundo, não somente nós somos um único projeto desse tipo, existem vários. Há vários grupos do mundo, inclusive aqui no Brasil também, que estabelecem relações de contato e trabalham, claro, por um mundo melhor dentro das suas formas. Então, nós somos um projeto. Temos a missão de atingir o mundo de uma forma, embora existam outros grupos que fazem exatamente o mesmo. E nossa forma de atingir o mundo é simples. Somos uma base de referência e, através da experiência contatista, cutucamos o mundo. A cada vez que um grupo nosso chega e chama a imprensa, vem cá, câmara de... vamos ter um contato programado e as câmaras estão ali presentes. E se depara com o voador, o mundo curta. Viu essa relação? Se os extraterrestres quisessem, não precisariam de nós para poder aparecer. Eles poderiam aparecer como já estão fazendo em diferentes lugares e capitais. Eles poderiam simplesmente passar com uma nave relativamente baixa em plena Avenida Paulista. Podiam fazê-lo aqui em Barueri, em Alphaville, podiam fazer em qualquer lugar. Automaticamente, ou lá, inclusive em Brasília, em pleno Planalto. Pronto, todo mundo ficou sabendo que um disco voador veio bater um papo com o Fernando Henrique para ver se altera um pouco mais a inflação. Mas, e aí de imediato todo mundo saberia, pô, disco voadores, eles existem, são uma realidade. E não precisariam da gente para isso. Mas o problema não é esse. O problema é, muito bem, eles apareceram e agora? Que legal, existe vida em outros planetas. E aí? O mundo ficou de ponta cabeça. Porque tudo mudou, tudo diferente, tem uma nova tecnologia, uma nova realidade social, uma nova realidade financeira, os bancos ficaram loucos, né? Porque e agora? Como é que fica? Como vai ser a sociedade agora, daqui para frente? Somos uma sociedade estruturada no comércio, no mercado de consumo, somos fundamentalmente consumistas, aplicamos, investimos, trabalhamos com dinheiro. Nesse momento, nesse instante, estão as bolsas de valores para cima, para baixo e ninguém sabe onde aplicar. Quem que vai? Tudo caiu. Porque qual é o investimento agora? A tecnologia extraterrestre implica numa reformulação dentro do campo industrial. Consequentemente, todas as potências industriais do país, do mundo, acabaram de colocar um grande interrogante na sua frente. Qual é o futuro tecnológico e o investimento que temos a realizar? Porque a tecnologia extraterrestre coloca por terra e nos torna obsoletos da noite para amanhã. Estamos exatamente na idade da pedra em relação ao que eles têm a oferecer.
inclusive profissional. Não isso. Não isso. O que eles querem dar ao mundo, em primeira instância, é uma maneira, uma forma de vida em que nos torne suficientemente confiáveis para sermos considerados como parceiros, como para podermos trabalhar unidos, lado a lado, para sermos convidados a ter uma troca gradual tecnológica em que o impacto é a nossa civilização. Eu acho envolvimento em benefício de um coletivo e não apenas de meia dúzia. Então isso tem que ser dado de forma gradual, mas um detalhe, onde estão essas pessoas que serão, de uma maneira ou outra, transmissoras, serão que a humanidade possa parar e pensar, opa, quem será exemplo dessa realidade intermediária entre a humanidade e a humanidade interplanetária? Em algum lugar tem que se escolher essa gente. Cadê? Onde estão os elementos, os professores, os que nos darão uma visão do que o mundo tem que ser em relação a esta realidade cósmica? Onde está essa vivência prática? Onde está essa experiência ali contida? Quem já passou pela pele, experimentou todos os meandros internos do ser e veio descobrir, se escondem esses pequenos demônios internos que nos levarão agora a entender o que este ser tem a nos mostrar? Cadê? Em algum lugar tem que haver. Modestamente pretendemos ser isso. Estamos lutando para isso. Por isso que nos usam. Por isso que nos utilizam. Por isso que nos dão a oportunidade de dizer, turma, segunda-feira, às 10 horas da manhã, mostra aqui um local meio afastado, porque lá vai aparecer uma nave. A Tarcheira vai dar um bom dia para todo mundo. Se nós temos essa possibilidade e nos usam como intermediários desse tipo de experiência, é porque nós estamos, de alguma maneira, virando esse referencial. E é através desse referencial que o mundo parará para pensar. Se não for assim, se nosso processo fracassar, ele terá que se virar por aí com outros grupos, porque esse aqui não deu certo. Ok. Esta base filosófica adotada no livro e nas palestras até hoje permanecerá no decorrer das práticas de campo? Claro. Esta base filosófica adotada no livro e nas palestras até hoje permanecerá no decorrer das práticas de grupo? Claro, lógico. Isso aqui é a nossa forma de ser. O que nós estamos colocando é como nós somos, não como nós queremos vender o peixe. Alguém quer comprar um disco voador último modelo? Baratinho, baratinho. Bom dia, bom dia. Eu queria saber se você e o projeto com outras religiões. Sou presidente de uma federação espírita. Bom, olha, não sendo realmente não confederal, está tudo bem. Tem uma piada muito idiota, né? Aquele tipo de pessoa que fala, tem duas coisas que eu não gosto na vida. Racista e judeu, né? Pelo amor de Deus. É idiota isso. Mas nós não temos qualquer tipo de preconceito, seja ele racial, seja ele religioso, seja ele filosófico, seja ele sexual. Nós não temos nada a censurar a ninguém. Todos nós, como qualquer outro ser humano, como qualquer pessoa, estamos aqui dentro de uma procura. Estamos buscando crescer e aprender. Como dizia nosso grande amigo Jesus, quem for livre de culpa, lance a primeira pedra. Eu acho que todos nós estamos aqui querendo aprender e o máximo que podemos nos dar a oportunidade é respeitar. Então, se uma pessoa, ao longo deste processo, mudar as suas preferências, até sexuais, por esse trabalho, o fará por vontade própria, mas não porque ela foi obrigada. Não porque ela se sentiu coagida a fazer isso. Tem pessoas, claro, que em outras agrupações, outros movimentos, chega para você e diz, você está participando de um outro grupo? Está participando de um outro projeto? Está participando de uma outra entidade filosófica? Como? Se você está aqui no caminho da luz, você não percebeu ainda que você está aqui, descobrindo, desbravando o universo no caminho da verdade? Como eres mortal, incauto, tremendamente irresponsável, ousaste pisar no campo alheio? Tem pessoas que realmente não admitem. Nós
nós já tivemos casos entre nós de pessoas que participando de outras atividades esotéricas, elas pedidas, grupos esotéricos, de escolher se continuariam aqui conosco, do grupo do qual já participava. No nosso caso não é assim. Nós não temos o mínimo problema de reunir aqui judeus e xiitas, se for o caso. O problema é entre eles, não é nosso. Então, aqui temos de tudo e para tudo. Nosso problema está em desenvolvermos. Nosso problema aqui é encontrar um caminho que nos leve a uma união. Não estamos aqui para separar. Porque o Brasil escolheu... Bom, os extraterrestres jogaram uma moeda ao céu, né? Na hora de cair. Honestamente, a minha vinda aqui foi por várias, aspas, coincidências, né? Não existem coincidências. E o Brasil tem sido visto como um ponto interessante a nível de desenvolvimento, como que todo mundo diz, né? Um país lindo, maravilhoso, tem tudo, farto, mas a gente... Não. Então, mais ou menos assim, se o projeto daria certo aqui, daria certo para todo mundo. Perguntaram, né? Eu respondi. Existe dentro do projeto Amar algum grupo de suporte a contatados? Ah, tá. Entendi a pergunta. Não é que... Bom, temos uma ala psiquiátrica, né? Não, seguinte, gente, nós temos, claro, uma vasta experiência no que se refere a processos de contato, canalizações, a experiências de diferentes tipos. Em alguns casos a gente faz até regressões hipnóticas. Mas cuidado, claro, há muitas pessoas que afirmam ter tido experiências, e claro, há pessoas que tiveram realmente experiência. A gente busca, dentro do nosso processo, dar uma bastante objetiva dentro de nem sendo desenvolvido por etc, etc. A gente busca dar uma orientação. Agora, detalhe importante. Cabe que a pessoa esteja aberta a ouvir o que nós temos a dizer. Porque também aqui é um problema. Porque nós temos a falar, muitas vezes, não é aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, isso é um pequeno problema técnico, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, porque me contaram, tem uma experiência incrível, e fala, puxa, é verdade, né? Nossa Senhora, conta pra nós. Aí a pessoa conta, tudo, uma alegria, tá em casa, todo mundo, tem um conto, foi incrível. Aí de repente a resposta não temos a dar, vamos analisar com calma a sua experiência. Você acha que essa experiência é assim ou é assá? Buscava encontrar eco, né, dentro da sua colocação e não encontrou o eco que estava esperando. Ela poderia estar realmente ouvindo coisas que de repente ele diz, olha, cuidado porque isso não é coerente, aqui está fugindo um pouco do esquema, isso aqui, se você analisar com calma,